ainda dentro da análise do 334 e a questão da realização ou não da audiência de conciliação e de mediação, destacar novamente que não basta que apenas uma parte não queira a realização da audiência. Ambas devem manifestar de maneira expressa o seu desinteresse na composição amigável, né? Como vimos na forma do parágrafo 6º, havendo litisconsórcio, né, em qualquer um dos polos da relação jurídica processual, em qualquer um dos polos do processo, o desinteresse na realização da audiência de conciliação e mediação deve ser apresentado por todos os litisconsortes, tá? Então, a manifestação de apenas um deles ou de quaisquer um dos litisconsortes não obsta, não impede a realização da audiência de conciliação. Ela só não se realizará na forma do parágrafo 4º, inciso 1, se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse. Para ser ambas as partes, estamos falando todos, né? Todos os autores e todos os réus, conforme reforça o parágrafo 6º deste mesmo dispositivo do 334 do CPC, tá? O que cumpre nos mencionar e já antecipar é que, se todos os litisconsortes se opuserem à realização da audiência, ou seja, todos manifestam através de uma petição atravessada com até 10 dias de antecedência da data da audiência, dizendo que não tem interesse na autocomposição, o prazo de defesa para cada um deles será autônomo, ou seja, será da data do protocolo desta petição. E aí, cada um vai poder ter apresentado num prazo, né? Tem que ser pelo menos com 10 dias de antecedência. Mas vamos pensar em 3 réus. Um apresenta com 10 dias de antecedência, o outro apresenta com 15 dias e o outro já apresenta o desinteresse com 20 dias de antecedência da data. Quando analisarmos o 335, quando começarmos a falar de contestação, que é o nosso próximo tema, né? Vamos observar que o 335, no parágrafo 1º, ele diz que, no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334, parágrafo 6º, ou seja, vários réus e todos eles apresentando o seu desinteresse através de uma petição avulsa, protocolada, né, com 10 dias de antecedência, diz aqui o parágrafo 1º do 335 que o termo inicial da contagem do prazo será para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, nesse nosso exemplo, desses 3 réus, o prazo do primeiro, que protocolou com 20 dias de antecedência da data da audiência, será o termo inicial, a data do protocolo. Então, desprezamos o dia do começo e o seu prazo começa a correr do dia seguinte à data do protocolo da sua petição, manifestando o desinteresse na realização da audiência. O segundo réu, que protocolou com... Eu falei que o primeiro era com 20 dias, né? Então, é do dia seguinte ao protocolo que vai contar o prazo de 15 dias para a contestação. Ou melhor, para a resposta, para a contestação ou reconvenção do réu, né? O segundo réu protocolou com 15 dias. Então, a data do protocolo a gente despreza, a gente começa a contar a partir do dia útil seguinte e vamos então saber qual é o prazo final de resposta para o segundo réu, que também é contado da data do protocolo da petição em que ele manifesta o desinteresse na autocomposição, o desinteresse na realização da audiência, ok? E o terceiro réu, que protocolou com 10 dias, mas cumpriu também o disposto no Código com relação à sua manifestação de desinteresse na realização da autocomposição. Então, o prazo para esse terceiro réu, que protocolou com 10 dias, vai contar a partir da data do protocolo, lembrando que esse é o termo inicial do prazo, e na contagem do nosso prazo processual a gente despreza o dia do começo e conta a partir do dia útil seguinte. Então, o prazo para esse terceiro réu será contado da mesma forma, ou seja, nos termos do parágrafo 1º do 335, cada um dos litisconsortes passivos que protocolaram essa petição num determinado dia, num determinado momento, o prazo será autônomo para cada um deles.
considerando a data do protocolo destas petições feitas então por cada um dos réus como termo inicial do prazo, tá? E desprezando o termo inicial e contando a partir do dia útil seguinte até o termo final, a gente sabe o prazo máximo para apresentação de resposta por parte desses réus aí que integram o processo, que estão em litisconsórcio no polo passivo do processo, ok? Tranquilos? Ainda sobre audiência de conciliação e mediação, né, a respeito dessa realização ou não dela, diz a doutrina do Marinoni, num trecho que foi recortado para vocês aí, que uma interpretação favorável à autocomposição, né, que constitui uma diretriz interpretativa preferida pelo legislador, o artigo 3º, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º do CPC, né, essa interpretação favorável, ela determina que a audiência só não seja realizada se ambas as partes expressamente manifestarem o desinteresse, tá? Diz o autor que se apenas uma delas manifesta o desinteresse, o legislador aposta na possibilidade de a conciliação ou a mediação vencer a sua resistência ao acordo em audiência, tá? Então, havendo manifestação de ambas as partes, se houver litisconsórcio de todos que integram o processo, de todas as partes que compõem os polos passivo e ativo do processo, né? Havendo manifestação de todos, a audiência não se realiza. Está lá nas hipóteses de não realização da audiência de conciliação e mediação. Mas se apenas um manifesta, né, desinteresse, o legislador apostou que o desinteresse de um possa ser vencido pelo interesse do outro, né? Pela vontade do outro em chegar a uma autocomposição por meio dessas audiências de conciliação e mediação. Então a audiência ela vai se realizar, tá? Para que, se possível, quando um quer, né, o outro também possa ser convencido, essa sua resistência possa ser vencida através da atuação desses conciliadores e mediadores que vão poder explicar todos os prós, né, os contras da realização de uma autocomposição judicial, ok? Ainda sobre o 334, temos que mencionar o que dispõe o parágrafo 7º desse dispositivo, que diz que a audiência de conciliação ou de mediação poderá se realizar por meios eletrônicos nos termos da lei, tá? Então, possibilidade, né, dessas audiências serem realizadas por meio eletrônico, né? Nada mais oportuno do que isso num momento como a gente está vivendo, num momento de pandemia, né, em que os atos presenciais estão todos suspensos, não estão sendo realizados, e até audiências de instrução estão sendo realizadas, né, pelos meios eletrônicos, tá? Então, o código já previu essa possibilidade e isso já é uma realidade, né? Já pode estar sendo empregado na realização desses atos processuais que são as audiências de conciliação ou mediação, ok? Outra questão inerente ainda ao 334, com previsão no mesmo 334, no caso no seu parágrafo 12, diz que a pauta de audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da sessão seguinte, da audiência seguinte, tá? O legislador, ele, por conta de muitas críticas, né, que haviam com relação às designações de audiência desse tipo, o legislador acabou prevendo um tempo mínimo para o início de uma audiência e o início da outra audiência de conciliação. Esse intervalo mínimo que deve ser respeitado, né, tem o intuito de permitir que efetivamente se possa buscar uma conciliação e mediação. Porque realizar audiências como essas com menos de 20 minutos atrapalharia, né? Poderia atrapalhar no próprio convencimento, no próprio entendimento das partes em querer chegar a uma solução amigável por meio desses métodos alternativos, né? Então, o código organizou um intervalo mínimo
mínimo de 20 minutos entre o início de uma sessão e outra sessão de conciliação, né, como forma de se reservar um período mínimo, um espaço de tempo mínimo para que essa tentativa de conciliação e mediação pudesse atingir o seu objetivo, né? Me recordo, quando advogava lá no Rio, né, de as audiências que eram realizadas na comarca de Campos dos Goytacazes, onde a gente atuava ali, né, que é uma cidade vizinha da onde eu morava. Lá existiam 3 salas de conciliação e mediação, 3 conciliadores e mediadores, tá? Então, quando vocês chegavam lá, existiam 3 salas que realizavam as sessões, né? A pauta era única, então conforme ia terminando uma na primeira sala, ela ia chamando a outra, terminava na segunda, chamava a próxima da pauta, né, na terceira, e assim, naquela ordem de audiências designadas iam sendo chamadas aquelas que ainda não tinham sido realizadas, tá? Mas acontecia muito de você chegar lá para uma audiência de conciliação às 2 horas e tinha 10 audiências marcadas para as 2 horas. 10 audiências marcadas para as 2h05, 10 audiências marcadas para as 2h10, 10 audiências marcadas para as 2h15. Então, com um intervalo de apenas 5 minutos, eles marcavam muito mais do que 3 audiências, que seria possível realizar uma em cada sala, né, através do trabalho de cada um dos conciliadores. E aquilo ia ficando acumulado, né? Na verdade, o corredor ia ficando cheio de gente e as audiências todas paradas. Então, você chegava lá para uma audiência às 2h10, ainda tinha 4 audiências das 2 horas, 10 audiências das 2h05, né? E eu, junto com as tuas 2h10, ainda tinha mais 10 audiências marcadas, tá? Então, o código acabou com isso. Agora, as audiências devem ser marcadas numa ordem que se preveja, no mínimo, um intervalo de 20 minutos entre a primeira e segunda sessão de conciliação e mediação, tá? Então, é um tempo mínimo que deve ser reservado para que essas audiências, essas sessões, o trabalho desenvolvido pelos conciliadores e mediadores, eles possam atingir o seu objetivo, né? Possa ser efetivo de conscientizar as partes das vantagens de uma autocomposição e das desvantagens de não realizar uma autocomposição, e que elas possam também, após entender, estar motivadas, né? Depois de entender bem de todas essas explicações que precisam de um tempo mínimo aí de 20 minutos para serem dadas, né? E a parte então possa se sentir motivada a realizar uma autocomposição, ok? Então era isso que cumpríamos nos mencionar. Voltamos no próximo vídeo para concluir as questões ainda da audiência de conciliação e mediação.